Como o tédio pode nos salvar? Como podemos aprender com o simples ato de não fazermos nada? Aposto que você nunca se fez essa pergunta. Eu tenho certeza que você já reparou como a gente não aguenta mais ficar entediado. Fila do banco, sala de espera, 5 minutos sem fazer nada e lá vai a mão para o celular. A gente rola o feed, troca de app, procura qualquer coisa que preencha aquele vazio. Mas o que exatamente a gente está evitando quando foge do tédio? A nossa relação com o vazio diz muito sobre quem nos tornamos. Vivemos numa época onde o silêncio interno virou algo insuportável. A gente literalmente não consegue mais ficar a sós com a própria mente, sem sentir uma urgência, quase física, de preencher esse espaço. Como se o vazio fosse uma ameaça que precisa ser eliminada imediatamente. Mas será que todo tédio é ruim? Ou será que existe um tipo de tédio que a gente deveria, na verdade, cultivar? Será que ao fugir constantemente dele, a gente não está perdendo algo essencial sobre nós mesmos? Vamos começar entendendo o que acontece no cérebro quando estamos entediados. O tédio não é apenas ausência de estímulo. É um estado emocional específico, complexo e desconfortável. Quando você está entediado, o córtex pré-frontal, responsável pelo planejamento e atenção, fica numa espécie de limbo. Você não está relaxado como no sono, mas também não está engajado, como quando faz algo interessante. É uma tensão desconfortável entre querer fazer algo e não conseguir se conectar com nada. Um estado suspenso que a mente moderna aprendeu a rejeitar imediatamente. E aqui entra a dopamina. Toda vez que você pega o celular e vê uma notificação, uma mensagem, um vídeo engraçado, seu cérebro libera uma pequena dose de dopamina. É o mesmo neurotransmissor envolvido em vícios. O problema é que nosso cérebro se acostuma. Você precisa de cada vez mais estímulos para sentir a mesma satisfação. É como desenvolver tolerância a uma droga. Resultado? A gente cria o que os neurocientistas chamam de fome de novidade constante. Aquela sensação de que nada é interessante o suficiente por tempo suficiente. Pense na última vez que você assistiu um filme sem pegar o celular. Conseguiu? Muita gente hoje assiste série no computador, enquanto rola o Instagram no celular. 2 estímulos simultâneos, porque um só não basta mais. A gente está treinando o cérebro para não tolerar momentos de baixa estimulação. E isso tem um custo. Um custo que a gente só percebe quando já está tarde demais, quando a capacidade de simplesmente existir sem fazer nada virou uma habilidade perdida. Mas tem outro lado do tédio, um lado que filósofos exploraram profundamente. Schopenhauer, filósofo alemão do século XIX, dizia que a vida humana oscila como um pêndulo entre dor e tédio. Quando não temos o que queremos, sofremos. Quando conseguimos tudo, entediamos. E ele via o tédio como prova de que a vida não tem sentido intrínseco. Quando param as distrações, a gente se depara com o vazio fundamental da existência. Soa pessimista? É. Schopenhauer não era exatamente um cara alegre. Mas ele tocou num ponto importante. O tédio revela algo. Quando você para de fugir dele, quando você realmente senta com aquele desconforto, ele te mostra o que você está evitando olhar. Talvez seja a insatisfação com seu trabalho. Talvez seja uma relação que não funciona mais. Talvez seja simplesmente o fato de que você tem medo do silêncio da própria mente. O tédio funciona como um espelho. Quanto mais você foge dele, mais ele reflete aquilo que você não quer ver. Heidegger, outro filósofo alemão, foi ainda mais fundo. Ele identificou 3 tipos de tédio. O primeiro é aquele superficial. Você está preso numa palestra chata, conta os minutos até acabar. O segundo é mais difuso. Você sai para fazer algo que deveria ser divertido, mas volta para casa e percebe que estava entediado o tempo todo. Só não admitiu. E o terceiro, o mais profundo, é aquele tédio que vem sem causa aparente. Tudo está bem, mas você sente um vazio, uma indiferença radical. E daí? Essa pergunta que não sai da cabeça. Para Heidegger, esse tédio profundo não é patologia, é revelação.
É quando o véu das distrações cai e você se depara com a questão fundamental. O que realmente importa? Quem eu sou quando tiro todas as máscaras, todos os papéis sociais, todas as distrações? É um momento de verdade brutal que a maioria de nós passa a vida inteira evitando. Aqui está a diferença entre tédio destrutivo e tédio produtivo. O tédio destrutivo é aquele que a gente preenche compulsivamente com qualquer coisa. Scrolling infinito, compras por impulso, relacionamentos vazios, vícios. É fuga. Você enterra o desconforto debaixo de camadas e camadas de estímulo, mas ele continua lá, crescendo. Cada distração é como jogar terra num buraco que só fica mais fundo. O tédio produtivo é quando você aguenta a desconfortabilidade. Você senta com ela. Não pega o celular imediatamente. Não liga a TV. Deixa o vazio ser vazio. E é nesse espaço que coisas interessantes acontecem. É paradoxal. Ao parar de lutar contra o vazio, você descobre que ele não é tão vazio assim. Tem estudos mostrando que quando o cérebro não está focado em nada específico, ele ativa a rede de modo padrão. Uma rede neural associada à divagação mental, memória autobiográfica e criatividade. É quando você está no chuveiro, caminhando sem destino, olhando pela janela, que surgem insights. Aquela solução que você procurou ativamente por horas aparece quando você para de procurar. Newton estava descansando debaixo de uma árvore quando teve o insight sobre gravidade. Arquimedes estava na banheira quando gritou "Eureka!". Não é coincidência. O cérebro precisa de espaço vazio para processar, conectar ideias, criar. Precisa de momentos onde nada está acontecendo externamente, para que tudo possa acontecer internamente. Mas aqui vem o pulo do gato. A gente perdeu a habilidade de ficar entediado sem entrar em pânico. Crianças de hoje têm menos tempo livre e não estruturado do que nunca. Adultos preenchem cada microsegundo com podcasts, audiobooks, música, notificações. A gente tem medo do silêncio porque no silêncio a gente se encontra. E muitas vezes a gente não gosta do que encontra. Então, como cultivar tédio produtivo? Primeiro, entenda que o desconforto inicial é normal. Quando você desliga o celular e senta sem fazer nada, vai vir aquela coceira mental. Deveria estar fazendo algo. Estou perdendo tempo. Essa é sua mente viciada em dopamina pedindo a dose. Respira. Aguenta. Segundo, crie espaços de tédio deliberado. Não precisa ser meditação formal, se isso não é sua praia. Pode ser caminhar sem fone de ouvido. Pode ser tomar café sem ler nada. Pode ser simplesmente olhar pela janela do ônibus. Pequenos momentos onde você não consome nada, não produz nada, só existe. Terceiro, quando o tédio vier, faça a pergunta heideggeriana. O que esse tédio está tentando me mostrar? Geralmente não é sobre a atividade chata em si, é sobre algo maior. Talvez seja que você está vivendo no automático. Talvez seja que você precisa mudar algo na vida, mas está evitando a decisão. O tédio é mensageiro, não inimigo. E tem algo libertador nisso. Quando você para de ter medo do tédio, você para de precisar preencher cada segundo. Você consegue sentar num restaurante, esperando alguém sem ficar desesperado pegando o celular. Você consegue fazer uma tarefa repetitiva, sem aquela agonia interna. Porque você sabe que o tédio não vai te matar. Na verdade, ele pode te mostrar caminhos. Schopenhauer estava certo sobre o pêndulo entre dor e tédio? Talvez. Mas talvez a saída não seja ficar pulando de um lado para o outro cada vez mais rápido. Talvez seja aprender a ficar no meio. Aceitar que nem tudo precisa ser intensamente estimulante. Que existe valor no ordinário, no repetitivo, no vazio. Porque no final, quando você foge do tédio a vida inteira, você também foge de si mesmo. E aí chega aquele momento, talvez aos 40, aos 50, aos 60, onde você olha para trás e percebe que passou a vida inteira consumindo, produzindo, se distraindo, mas nunca realmente encontrou quem você é debaixo de tudo isso. O tédio produtivo não é confortável.
não vai viralizar no Instagram. Não tem hack, não tem atalho. Mas ele te dá algo que nenhum estímulo externo consegue dar. A chance de você se encontrar no silêncio. E descobrir que talvez você seja mais interessante do que imagina, quando para de fugir de si mesmo. Então, da próxima vez que vier aquela vontade compulsiva de pegar o celular, de ligar a TV, de preencher o vazio, pausa. Respira. Senta com o desconforto. Deixa o tédio te mostrar o que ele tem para dizer. Porque às vezes, o vazio não é problema. É portal.